Então, caso apareça alguma pergunta e demore, já entendam que é por esse motivo, tá? Bom, gente, então, para quem me conhece, ou mesmo para quem não me conhece, né, eu sou o Gustavo, né? Gustavo Tondinelli, o pessoal me conhece muito por Tondinelli, por Tonde, né, nas escolas que eu dou aula. Eu sou bacharel em Ciência e Tecnologia pela UFABC, pela Universidade Federal do ABC. Eu sou licenciado em Matemática também pela Universidade Federal do ABC, né? Sou quase pedagogo pelo Uninter e sou mestrando em Matemática também pela UFABC, né? Eu faço o Profimate, que é o mestrado profissionalizante em Matemática. Então, eu estou na UFABC já faz por aí uns 10 anos, né? Eu entrei na UFABC, eu fui aluno de graduação da UFABC, né, de 2011 até 2017, né, e hoje eu sou aluno de mestrado desde o ano passado, tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês, né, o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando, vou contar um pouquinho para vocês sobre como é o UFABC, né, porque o UFABC ela é um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados com relação às outras universidades. Normalmente, quando você vai prestar uma FUVEST, você vai prestar uma Unicamp, você vai prestar uma UFSCar, desculpa, UFSCar não, mas você vai prestar uma Unesp da vida, você tem lá um vestibular dela, você escolhe o curso que você quer fazer e pronto, né? A UFABC, ela já trabalha um pouquinho diferente, tá? Então, eu vou começar aqui apresentando para vocês, tá? Então, qual é o contexto da UFABC, né? Então, da onde vem a UFABC? Então, primeiro, a UFABC ela nasceu em 2006, tá? Ela nasceu numa região que é a região do ABC, no ABC Paulista, que foi uma região que sempre foi extremamente digitalizada desde a década de 80, né? Então, você tem um polo de tecnologias muito grande aqui nessa região. Então, você tem montadoras de carros, você tem a petroquímica, você tem grandes empresas, né? Só que nunca teve uma visibilidade. A faculdade mais próxima pública que a gente tem aqui, né, sempre foi a USP, lá em São Paulo, certo? E aí a gente teve aqui recentemente também a Unifesp em Diadema. Então a gente nunca teve nessa região uma valorização, por mais que seja uma região de alta valorização econômica, a gente nunca teve uma valorização da educação aqui, né? Outro motivo do porquê fazer o UFABC aqui nessa região também é o fato de você ter agora o Rodoanel, você ter grandes empresas. Então, a UFABC está num ponto muito estratégico, né, para a gente produzir mentes, para a gente produzir engenheiros, para a gente produzir pesquisadores, né? Não? Então, exatamente, Carol. Quando a gente fala lá em 2008, né, lá atrás, a UFABC ela tinha até um vestibular próprio. Então, olhem só, né, é uma coisa muito engraçada isso. Porque hoje a gente já está falando lá de 2020, uma faculdade extremamente renomada, né, pega primeiro lugar em vários rankings, né, e a gente tem agora uma faculdade que já se consolidou, né. O ABC também ele é responsável por ser a cidade dormitório de São Paulo, então você tem muitas famílias aqui que moram no ABC, mas trabalham em São Paulo. Então isso também, né, ter uma faculdade nessa região, facilita muito a vida de quem sempre atravessou, né, a cidade, para quem sempre precisou ir até a cidade de São Paulo para estudar. Foi uma ideia, né, do presidente Lula, né, gente, independente de posicionamento político aqui, né, não estou aqui para a gente discutir isso, mas foi por conta dele, por morar no ABC Paulista, que ele quis trazer uma universidade, né, para a terra natal dele, tá? A UFABC hoje ela conta com 2 campos, o campus Santo André e o campus São Bernardo do Campo, né? Existia um projeto que deveria trazer para a gente também o tal do campus Mauá, mas até agora esse projeto não saiu do papel, até por conta de investimento em infraestrutura, tá? Então hoje a gente conta com o campus Santo André e com o campus São Bernardo, tá? Bom, avançando aqui para nós. Então, aqui nós temos 2 imagens da UFABC, né? A primeira imagem, mais à esquerda, é o UFABC de Santo André, né? Com os seus grandes blocos, né? O bloco B, mais à esquerda lá no fundo, né? E o bloco A, que é dividido em 3 torres, né? A torre 3, 2 e 1 nessa ordem da esquerda para a direita, tá? Cada torre responsável, né, para a gente por trazer ou uma engenharia, ou a parte de tecnologia, ou alguns cursos específicos. E no bloco B,
né, vários laboratórios, várias salas de aula que você vai poder ter aula caso você venha estudar no UFABC, tá? Já o campus São Bernardo, ele é um campus um pouco diferente, né? Um campus um pouco mais aberto, um campus que lembra mais uma universidade, diferente um pouquinho, né, da UFABC de Santo André. A UFABC de Santo André ela é muito concreto, é muito prédio, muito fechada, tá? Então, se você tem um pouquinho aí de nervoso de ficar num lugar fechado, a UFABC de Santo André talvez vai te assustar um pouquinho, né? Já a de São Bernardo, um pouco mais tranquilo, um pouco mais aberto. Tanto que essas construções também geram para a gente as características clássicas, porque Santo André ficou responsável pelos cursos de exatas, né? Olhem o projeto de Santo André, né? Blocos totalmente paralelepípedos, retos, então a gente tem aí até a própria arquitetura foi pensada nisso. Já o campus São Bernardo, uma área mais aberta, né? Uma área mais de socialização, né? E aí a gente tem aí um campus mais voltado para as humanas, tá? Bom, uma coisa que é importante é você começar a pensar sobre como você faz para entrar na UFABC, né? Então, se você pegar lá 2006, 2007, logo que a UFABC foi criada, você tinha, né, um vestibular próprio da UFABC, que deve ter durado aí uns 2 anos apenas. Logo depois disso, lá para 2009, né, com o MEC colocando para a gente que o Enem seria o grande vestibular das universidades federais, a UFABC também aderiu o Enem como vestibular. Então, a partir de 2009, o ingresso na UFABC era feito pelo Enem, tá? Quando você faz o Enem, e isso pode ficar para uma outra conversa para a gente, né? Quando você faz o Enem, logo depois disso, você vai entrar no tal do SISU, né? Que é o Sistema de Seleção Unificado, né? Que foi uma grande reviravolta na educação brasileira, né? Por permitir que a gente tenha um grande acesso a essa facilidade, né? De você poder estar num estado e poder estudar em outro estado, né? Antes disso, né? Antes da gente ter toda essa universalização, né, do Enem, a gente tinha uma grande dificuldade. Você queria prestar universidade em outro estado, você tinha que ir até outro estado para prestar. Hoje a gente não tem esse problema mais. Você consegue prestar de São Paulo e estudar em outro estado depois, quando fizer sua matrícula, né? Bom, se você é aluno e está me assistindo, você deve estar começando a se perguntar assim, tá, Gustavo, quantos acertos eu preciso fazer no Enem? Então, gente, eu coloquei uma média de 120, eu não consigo garantir isso para vocês, e por quê? Né? Por causa do TRI, né, que é a forma como a nota do Enem é calculada, você não tem como garantir que tantos acertos, certo, virem uma taxa de aprovação para você. Então, eu trabalho com a média de 120 porque foi a nota que eu e meu irmão, que ambos ingressamos na UFABC, né? Eu em 2010 para 2011, o meu irmão de 2012 para 2013, se não me falha a memória, né? Então, ambos entramos na UFABC com essas notas, né? Eu entrei com 127 acertos, meu irmão entrou com 130 acertos, 133 acertos, né? Se você já chegar mais ou menos nessa pontuação, você provavelmente vai estar ali para ser classificado para o Enem, tá? Porque a nota acaba variando de ano para ano também. Então você tem que tomar cuidado com isso e acompanhando, beleza? Gente, dentro da UFABC começa a primeira bagunça, né? A primeira bagunça é que quando a gente trabalha aí com o ingresso nela, você vai optar por 3 cursos hoje, né? Até ano passado eram apenas 2, eu tive até que atualizar essa apresentação. Até ano passado a gente tinha apenas 2, agora a gente tem 3. Nós temos o bacharel em Ciência e Tecnologia, nós temos o bacharel em Ciências de Humanidades e nós temos as licenciaturas interdisciplinares, né? O bacharel em Ciência e Tecnologia, acho que como o próprio nome já sugere, é para quem é voltado mais para a área de exatas. O bacharel em Ciências de Humanidades, né, para quem vai voltar mais para a área de humanas. E as licenciaturas, né, para quem ainda tem dúvida, licenciatura é quando você quer se tornar professor. Então a UFABC, ela é uma das pioneiras, né? Existem outras universidades também, a Unifesp também tem esse curso, mas ela é uma das pioneiras em trazer para a gente um curso de licenciatura interdisciplinar. Então você vai se formar sim um matemático, um professor de biologia, mas também com habilidades para poder dar aula de outras áreas também, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre o que tem dentro de cada curso, como funciona isso. Então,
quando você for fazer a sua matrícula, você não vai escolher engenharia, você não vai escolher licenciatura em matemática, você vai escolher um desses 3 cursos que está na tela para vocês, tá? Então essa é a primeira confusão que normalmente o pessoal faz, beleza? Bom, prosseguindo. Então, como eu coloquei aí uma tirinha para vocês, né? A gente tem aí nitidamente a diferença entre o cara mais de exatas e o cara mais de humanas, né? Eu pretendo deixar depois ela disponibilizada. Não sei quem que é o Black Eagle que falou aí, mas eu vou disponibilizar ela sim para vocês, tá? Vou deixar no meu canal do YouTube aí também, beleza? Bom, como funcionam, né, esses tais de bacharéis interdisciplinares, né? Como funcionam essas coisas? Então, a princípio, são 3 anos, né? Quando eu digo a princípio são 3 anos, porque tudo isso depende de como será o seu caminho, como você vai trilhar o seu caminho dentro da UFABC, tá? Vocês têm aí o seu curso dividido entre disciplinas obrigatórias, disciplinas limitadas e disciplinas de livre escolha. Eu coloquei aí mais ou menos a quantidade de créditos que você precisaria fazer, né, de cada disciplina. Então, só para vocês entenderem o que é cada coisa. Então, primeiro, quando você entra, selecionou o seu bacharel em Ciência e Tecnologia, bacharel em Ciências e Humanidades, licenciatura, certo? Você vai fazer o que a gente chama de matérias do ciclo comum. Então você vai receber um papel, você consegue encontrar um papel no próprio site da UFABC que diz exatamente quais as matérias, quais as disciplinas que você precisa fazer, tá? Essas disciplinas, como eu falei, são divididas em obrigatórias, são aquelas que você realmente tem que fazer, você não tem como fazer, não foge delas. Você tem as disciplinas limitadas, que são disciplinas que você pode usar elas depois, tá? Para abater créditos dos seus cursos pós-bacharel interdisciplinar. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso já já, tá bom? Então você vai fazendo essas matérias por quê? Olha, eu vou fazer uma matéria de tensionamento de pontes. Estou chutando, nem sei se essa matéria existe, tá? Mas aí você vai fazer essa matéria porque você quer fazer o curso de engenharia. Então, você está fazendo uma matéria para o seu bacharel em Ciência e Tecnologia, mas já visando o seu curso de engenharia. E a UFABC funciona muito assim, tá? Você vai sempre estar adaptando o seu currículo às suas escolhas futuras. Isso é muito legal, porque você acaba podendo escolher matérias diversas, vocês podem acabar escolhendo aquilo que vocês quiserem fazer, né? E depois, muitas vezes, aproveitando essas disciplinas, essas matérias. Além disso, né, vocês também têm as disciplinas de livre escolha, são disciplinas que você fica à vontade para escolher, são disciplinas que inclusive a UFABC te encoraja a fazer, porque às vezes não tem nada a ver com a sua área. Então, por exemplo, eu fiz matemática, mas eu fiz disciplinas da engenharia biomédica, né? Quem é meu aluno sabe que eu tive vários problemas para decidir o que eu queria fazer na verdade. Então, meu caminho na UFABC foi um pouquinho turbulento, né? Pingando de curso em curso até descobrir o que eu queria, tá? E se você pegar tudo isso daí e somar, você vai ter que cumprir 190 créditos, tá? Então são 190 créditos. Gustavo, o que é um crédito? O crédito, pessoal, ele é 1 hora aula na semana, tá? Então, quando você pega uma disciplina de 2 créditos, quer dizer que na semana você vai ter 2 horas de aula. Se você pegar uma disciplina de 5 créditos, na semana você vai ter 5 horas de aula. Essas horas de aula, elas podem ser divididas entre teóricas e práticas, tá? Então você tem a teórica na própria sala de aula com o professor e a prática você vai ter aí os laboratórios, né? Você vai ter o laboratório de informática, o laboratório de química, né? O laboratório de física, enfim. Isso tudo eu estou falando mais da perspectiva um pouco das exatas, né? Mas mesmo na humanas, algumas disciplinas também têm a parte prática, tá bom? Bom, prosseguindo. Opa! Bom, qual é o objetivo da UFABC nessa história toda, né? O objetivo da UFABC é você acabar fazendo um ciclo básico, né? Que vai permitir que você depois aproveite as disciplinas para o seu curso específico. Então, como eu falei, você vai estar fazendo algumas disciplinas que você, na verdade, já vai estar aproveitando para o seu futuro, tá? Então, eu deixei um exemplo para vocês, ó, por exemplo, quero fazer engenharia,
e eu preciso cursar a tal mecânica dos sólidos, né? A gente tem a mecânica dos sólidos, a gente tem a mecânica dos fluidos, né? Que são as matérias que o pessoal mais tem medo aí na engenharia, né? Eu não preciso esperar estar na engenharia para eu fazer essas matérias. Isso é importante, né? Eu posso fazer essas matérias um pouco mais avançadas, um pouco mais difíceis, enquanto eu estou no tal do BCIT, que é o Bacharel em Ciência e Tecnologia, tá? Então, o que acontece? Para a engenharia, essa matéria ela vai contar como obrigatória, mas no seu bacharel ela vai contar como limitada. Então vejam como é legal essa brincadeira do limitada e obrigatória. Porque para um curso ela serve, ela vai ser muito útil, e para outro ela vai só cumprir os créditos necessários. Isso permite que vocês visitem várias áreas, tudo bem? Para que vocês possam decidir realmente se você quer cursar aquela matéria mesmo, desculpa, aquele curso mesmo, no caso, o curso de engenharia, tá bom? Então, se você for virar aluno do FABC, né, se você está me assistindo e quer virar aluno do FABC, eu sempre falo, não tenham medo de se aventurar escolhendo, né, matérias, sabe, chutando balde, eu vou fazer uma matéria X nesse, vou fazer... Não, porque foi justamente isso que eu fiz e eu não me arrependo nem um pouco, tá? Porque isso dá uma visão muito legal do mundo pra gente. A gente coloca em combinação com diversas pessoas, diversos professores e, óbvio, né, com diversas leituras para que você amplie um pouco mais o seu horizonte, tá? Bom, como funcionam os períodos do FABC, né? Isso é outra coisa que muita gente me pergunta, porque quem ingressou esse ano no FABC, né, apesar da quarentena, apesar de tudo que a gente está vivenciando, né, essas pessoas elas ingressariam agora no começo de junho, então elas teriam começando a aula agora, né? E isso é uma das coisas que o pessoal mais estranha, porque, pô, como assim, Gustavo, eu vou ter 5 meses de férias? Pois é, gente. O calendário do FABC, ele na verdade começa em junho, né? Final de maio, começo de junho. Então eu coloquei primeiro aí para vocês como mais ou menos é. Então a gente tem um calendário quadrimestral, né? A gente está muito acostumado com uma USP, uma Unicamp, ou mesmo as particulares como uma Mauá e uma FEI, que tem calendários ou semestrais ou calendários anuais. A UFABC tem um calendário quadrimestral. Então, traduzindo, o que é um quadrimestre? 12 semanas de aula, tá? Então, você vai pegar as suas disciplinas e durante 12 semanas, mais ou menos aí 3 meses, você vai ter aquelas disciplinas, tá? A gente divide em 3 quadrimestres ao ano. A gente tem um quadrimestre de fevereiro a maio, e aí você tem 3 semanas de recesso. Você tem o quadrimestre junho-agosto, depois mais 3 semanas de recesso. E você tem o quadrimestre outubro-dezembro, com 1 mês de recesso, né, as férias de janeiro a janeiro. Então, você pode ter percebido, né? Até que tem bastante férias nesse meio tempo. Depende muito de como os professores lidam com as disciplinas. Você até consegue ter bastante férias aí. Qual é o problema? Então, se você olhou aí esse calendário, você fala assim, putz, Gustavo, mas essas férias não caem em janeiro, né? Essas férias não caem em julho, né? Essas férias vão cair, gente, em maio, setembro, né? E aí as férias de janeiro realmente, né, vão cair lá em janeiro. A vantagem disso é que vocês vão viajar fora de temporada. A desvantagem, né, é porque você viaja sozinho. Ou, se você fizer amigos, né, dentro da UFABC, você pode juntar uma galera e viajar junto do pessoal da UFABC, né? Aí você decide se você quer colocar isso como uma vantagem ou desvantagem, eu não sei, tá bom? Bom, continuando. A gente também tem, né, uma coisa que acontece a cada 3 meses, que é a matrícula, tá? Então, a matrícula, ela é o processo que você vai passar para escolher as matérias que vocês querem fazer. Então, lá no meio mais ou menos do quadrimestre, vocês vão ter lá uma lista de disciplinas, e essa lista de disciplinas você vai escolher, eu quero fazer essa. A gente tem que tomar muito cuidado, porque querer não é poder, né? E por que isso acontece? Pelo seguinte, muitas vezes você tem uma disciplina que é extremamente concorrida, então tem muitas pessoas querendo fazer essa disciplina. E por conta disso, né, a gente sempre tem que tomar cuidado em olhar quantas pessoas estão se candidatando à disciplina e quantas vagas tem na disciplina, tá?
Então, vamos olhar um pouquinho o slide, eu vou fazer um resumão para vocês. Então é o seguinte, primeiro, como eu falei, você pode se matricular na matéria que vocês quiserem, tá? Não existem pré-requisitos na UFABC. O que eles falam sempre são sugestões que você já tenha cursado. Mas você não é obrigado a ter feito cálculo 1 se você quer fazer cálculo 2, por exemplo, tá? Então, às vezes você reprovou uma matéria, existem faculdades que não te permitem avançar, você fica travado. O UFABC não. Se você reprovou cálculo 1, mas você acha que conseguiria fazer cálculo 2, você pode se matricular e tentar fazer, beleza? Isso é uma das outras grandes vantagens que a UFABC traz pra gente, tá bom? Lembra que eu falei em créditos, né? Existem pessoas que acham que vão chegar no UFABC e vão fazer quantas matérias quiser, né? E por que isso? Porque já que essa pessoa pode escolher as matérias, ela pode ir e escolher a matéria que ela quiser, ela acha que ela vai pegar e vai encher de matéria segunda a sexta, das 8 da manhã até as 11 da noite. Só que não é bem assim que funciona, né? Para você poder fazer as suas matérias, tudo depende de uma coisinha chamada CR, que é o coeficiente de rendimento. Ou seja, quando a gente briga com você, aluno, no colégio, para vocês irem bem, né? Para vocês irem bem nas nossas matérias, isso também é vislumbrando um pouquinho do que as faculdades pedem, né? Porque existe um sistema de competição dentro do UFABC para que o aluno que vai melhor nas matérias, os alunos que vão melhores nas matérias, eles acabam tendo uma certa vantagem em relação àqueles que reprovam matéria, aqueles que vão um pouco pior, né? Então, esse CR, esse coeficiente de rendimento, ele está totalmente associado com as notas que vocês tiram, né? Como vocês participam das disciplinas, como vocês estão rendendo nas disciplinas. Então, note que essa fórmula, né, é 16 mais 5 vezes esse valor, esse CR, e isso dá um limite de créditos que você pode fazer. É óbvio, se você está reprovando muitas matérias, a UFABC entende que você não tem que pegar mais matérias, ela entende que você tem que pegar menos para dar conta do que você tem para fazer. E aí sim, conforme for subindo o seu CR, você sim vai lá e pode escolher mais matérias. Agora, se você tem um CR alto, você está mandando bem, não tem porquê, né, você ficar limitado a poucas matérias. Então eles permitem que você faça muitas mais matérias, tá bom? Como eu falei, existe um certo sistema de competição, né, que é quando você vê que vai ter mais gente se matriculando do que vagas disponíveis. E quando isso acontece, o CR, ele é um dos caras que a gente vai olhar para decidir, olha, quais são os alunos que vão cursar, quais que não vão cursar, né? Então, por conta disso, pode ser que você tenha montado todo o seu horário, tenha ficado lindo o seu horário, e o Lucas, que está me acompanhando aí na live, sabe muito bem disso, né? A gente fez o FBC junto. Pode ser que você tenha feito o horário perfeito dos sonhos, e quando a matrícula sai, quando saem os resultados, você foi chutado de 3 matérias. E abre vários buracos na sua grade, e sua grade já não fica mais tão bonita como antes, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que vai montar, até para ver se você tem condições de competir. Por exemplo, você tem uma matéria de 100 vagas e tem 200 pessoas concorrendo. Se o seu CR for baixo, nunca pega essa matéria, tá? Também a gente tem uma coisinha chamada CP, que é o coeficiente de progressão. Esse, inclusive, em muitos casos, ele é até mais forte que o CR, né? Vou dizer por quê. Teve muitas matérias que, por conta de eu já estar quase formado, né, o CP, o coeficiente de progressão, ele mede o quanto falta para você se formar. Então, quanto mais próximo de 1, né, 100% no caso, maior sua chance também de pegar uma matéria. Então você tem o CR e o CP. Se o seu CP for alto, né, mesmo com o CR baixo, você tem uma chance maior de conseguir pegar aquela disciplina, aquela matéria. Tudo bem? Agora, se tanto o seu CP como o CR for baixo, aí não tem muito o que fazer, né? Aí você vai ter que estudar mesmo, tá bom? Bom, reforçando um pouquinho sobre esses coeficientes, que é legal que vocês entendam um pouco isso antes de entrar no FBC, tá? Então, como eu falei, o coeficiente de rendimento, ele está atrelado às suas notas, né?
Então, a UFABC ela tem um sistema de conceitos, que é o A, B, C, D e F, tá? Existem outros conceitos, como o O e o I. O O é para quando você reprova por falta, e o I é quando a sua disciplina ficou incompleta, né? Às vezes você não fez alguma prova e o professor não quis te reprovar, e vocês trocaram uma ideia, tá? Então, isso pode acontecer também. Tá? Mas, no geral, a gente segue esse modelo aí que eu coloquei para vocês, tá? Muitos professores, eles preferem optar em dar a nota numérica e aí depois converter. Mesmo que o projeto pedagógico da UFABC não permita isso, todo mundo faz isso, tá? Então, né, quem sou eu para dizer alguma coisa, tá? Existe uma fórmula matemática extremamente estranha e difícil, tá? Quem quiser depois pesquisar um pouquinho ela, existe essa fórmula no projeto pedagógico, que faz uma média, vamos dizer assim, para calcular para você o seu CR. Esse CR ele sempre vai variar entre 0 e 4. Né? Quanto mais próximo do 0, pior o seu rendimento. Quanto mais próximo do 4, melhor seu rendimento. Né? E o ideal, que eles falam desde o começo da universidade, isso eu recomendo para todo mundo, é que vocês mantenham esse valor, né, esse número, perto de 2, né? Um pouquinho maior que 2, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. O meu CR, gente, ele estabilizou até o final da graduação em 2 e 6, 2 e 7. Né? Então eu consegui, mesmo reprovando algumas disciplinas, tá? Porque eu também reprovei disciplinas na UFABC, mesmo reprovando 3 ou 4 disciplinas, eu consegui manter um CR 2 e 6, 2 e 7. Quanto mais notas A e B você tira, melhor vai ser o seu CR, obviamente. Então, uma dica que eu dou para você que for ser ingressante na UFABC é você tentar se matar o máximo que você puder no começo, para o seu CR subir bastante nas matérias iniciais. Porque aí depois, se você reprovar alguma matéria mais para frente, você não vai ter um prejuízo tão grande, certo? Além disso, como eu falei, vocês também têm o CP, que é o coeficiente de progressão. Então, ele está medindo para você de 0 até 1, né? Que 100% seria a conclusão do seu curso. Tá bom? Seria a faculdade concluída. Ou o BCIT, ou a engenharia, ou a licenciatura, né? Ou o curso que você quiser fazer. Tá bom? Bom, falar um pouquinho sobre os cursos, né? Ontem eu estava até trocando ideia com um aluno meu, né, do terceiro ano do Colégio Abaco, e ele mencionou sobre querer fazer engenharia elétrica na UFABC. E aí a primeira coisa que eu tive que falar para ele foi que, Nicolas, não temos engenharia elétrica na UFABC. Né? E ele falou, nossa, nem sabia. Então, gente, aqui do lado eu coloquei para vocês uma lista dos cursos que existem no UFABC, tá? Então, exatamente essa lista, ela está no site da UFABC. Então, a gente tem os bacharéis, então, biotecnologia, ciências biológicas, computação, física, matemática, química, neurociência. Percebam que, dependendo do curso que vocês quiserem fazer, vocês precisam escolher, né? Se vocês querem entrar pelo campus de Santo André ou pelo campus de São Bernardo, tá? Isso é importante também porque isso também facilita a tua vida na hora que você for fazer a matrícula, tá? Quando vocês fazem a matrícula, o campus que você se matriculou e o turno que você se matriculou fazem diferença, né? Isso daí também tem peso na hora que você faz a sua matrícula nas disciplinas, tá? Se você se matriculou no noturno e quer pegar a matéria do diurno, provavelmente você não vai ter a vantagem em relação ao pessoal da manhã, porque o turno é deles, tá? Isso é uma outra coisa que a gente vai descobrindo conforme estuda lá, tá? As engenharias, então, né, para quem tem curiosidade, a gente tem ambiental e urbana, energia, informação, instrumentação, automação e robótica, materiais, né? E também aeroespacial, biomédica e gestão. As mais fortes que o pessoal sempre comenta é a materiais e a aeroespacial e a biomédica, né? São os três cursos de engenharia que o pessoal mais elogia. Quanto aos bacharéis, o bacharel de ciência da computação da UFABC é muito bom. Meu irmão faz, ele está concluindo também, e ele elogia bastante, os professores elogiam bastante a estrutura do curso, tá? Isso tudo você vai ter direito a fazer se você tiver escolhido lá na sua matrícula do Enem o bacharel em ciência e tecnologia.
né? Então, olha como é importante aquela escolha lá no começo no SISU. Se você escolher o BCT, você vai ter direito a escolher qualquer uma dessas, né? A gente diz que são os pós-BI. Você vai poder escolher qualquer um desses, tá? Agora, se você escolher o bacharel em Humanidades, você vai ter essas opções, né? Todas no campus São Bernardo. Então, como eu falei lá no começo da apresentação, né, para quem estava me acompanhando, o campus São Bernardo, ele é o campus mais da área de humanas, né? A gente tem pouquíssimos cursos de exatas lá. Então, se você escolher o bacharel em Ciências e Humanidades, você vai ter direito a fazer economia, filosofia, planejamento territorial, políticas públicas, relações internacionais ou filosofia, né? Eu deixei a licenciatura em filosofia aí, mas na verdade ela não faz mais parte, gente, desculpem, tá? Ela não faz mais parte do bacharel em Ciências e Humanidades, ela faz parte agora das licenciaturas interdisciplinares, tá bom? Uma dúvida muito comum que os meus alunos fizeram, né, sempre fazem, é a seguinte: Gustavo, entrei no BCIT, entrei no bacharel em Ciência e Tecnologia, eu posso cursar disciplinas da economia? Pode, eu fiz isso. Né? Eu amo a área de economia, os meus alunos sabem que eu sempre vivo falando de economia para eles, então, sim, você pode. Agora, outra pergunta. Gustavo, eu entrei no BCIT, eu posso cursar economia? Não. Você não pode sair com o diploma de economia. Para você poder sair com o diploma de economia, você precisa necessariamente ter entrado pelo bacharel em Ciências e Humanidades. Tudo bem, gente? Isso é uma dúvida muito comum. Porque, veja, você, como eu falei, você tem a liberdade para montar o seu currículo, você tem a liberdade para escolher a disciplina que você quiser. Só que os cursos que você pode escolher depois, eles são limitados. Você tem uma certa gama de cursos, dependendo da sua escolha ao entrar no FABC. Existem alunos que entram em um curso e depois migram para outro curso. Isso é super normal dentro do FABC, tá? E a novidade, que são as licenciaturas interdisciplinares, né? Isso daqui começou esse ano, inclusive, quando você fosse lá no SISU escolher, você encontraria essas opções também, tá? Hoje, se você quer fazer uma licenciatura pela UFABC, basta entrar por este curso. Então, se você quer ser professor e se formar pela UFABC, você então tentará entrar na licenciatura interdisciplinar, ou na de Ciências Naturais Exatas, né, como o próprio nome diz, para a área de exatas, ou na de Ciências Humanas, que infelizmente ainda a gente só tem o curso de Filosofia, mas que já existem alguns projetos para incluir História, Geografia, né, e Ciências Sociais também. Beleza? Então, existem alguns projetos bem legais de aumentar os cursos, tá? Existe também um projeto de bacharel em ciências biológicas, né? Algo, na verdade, pensando em fazer uma medicina, um curso de medicina dentro da FABC. Mas esse é um projeto que vai demorar um pouco para ser implantado também para a galera da medicina, tá? Uma das grandes vantagens do FABC é que você pode fazer até 3 cursos pós-bacharel interdisciplinar. Isso é uma das coisas muito legais, porque você pode sair com o seu diploma, então inclusive o meu tá aqui, ó, para quem acho que já viu, esse aqui é o meu diplominha, tá? Você pode sair com o seu diploma de bacharel em ciência e tecnologia. Além disso, você pode sair com mais 3 diplomas. Então, você pode sair com 3 engenharias. Você pode sair com 3 bacharéis. Eu tenho uma colega, a Alicia, né? Ela foi, inclusive, quase que minha aluna, né? Eu era professor substituto na época que ela era aluna. E ela terminou agora a FABC. Ela está, inclusive, acho que agora começando um doutorado na Alemanha, né? Pouca porcaria. E a Alicia, muito fera, ela fez licenciatura em Química, bacharel em Química e Engenharia de Materiais. Então ela saiu com 4 diplomas do FABC. O bacharel em Tecnologia, a licenciatura em Química, a Engenharia em Química e, né, a Engenharia de Materiais. É fácil fazer isso? Não, gente, não é fácil, tá? É extremamente difícil, porque você acaba tendo que dar toda essa sorte em matrícula, você tem que ir bem nas matérias,
né? Então, você tem que se dedicar muito ao FABC para você conseguir chegar nesse ponto que nem a Alicia, né? Mas o meu irmão, por exemplo, diz ele que quer fazer a matemática e fazer ciência da computação. Então, ele também vai sair com 2 diplomas, além do bacharel em ciência e tecnologia, tá bom? Outra vantagem que eu acho que é incrível da FABC, como eu já reforcei várias vezes, é que você pode fazer a disciplina que você quiser. Isso torna o FABC um lugar extremamente homogêneo, né? Você tem muitas coisas acontecendo, pessoas diferentes convivendo no mesmo espaço, e você podendo aprender de diversos conceitos, diversos pontos de vista, né? Então você é um engenheiro, mas você foi fazer uma disciplina da licenciatura. Isso acontecia muito, né? E eu acho super legal isso acontecer quando, óbvio, né, o pessoal aproveita, tá? Isso, como reforçando, então, vai possibilitar para você, um aluno da FABC, um currículo muito amplo, né? Eu digo que já teve situações que o meu currículo foi elogiado justamente por eu ter feito o FABC, né? Você ter feito o FABC já dá essa ideia de interdisciplinaridade, que é uma coisa que hoje o mercado valoriza muito, né? Então, como eu falei, diferentes visões de temas diferentes, né? E uma coisa que eu acho muito legal é você não ter, às vezes, que pegar uma disciplina por obrigação, mas pelo simples prazer de querer fazer aquela disciplina, né? Foram várias disciplinas que eu peguei, como, por exemplo, as disciplinas da economia. Eu peguei essas disciplinas pelo simples prazer de aprender sobre economia, né? Então isso é uma das coisas mais legais que o FABC proporciona pra gente. Essa foto, inclusive, ela é do campus de São Bernardo, então como eu falei, né, é um campus extremamente aberto, um campus muito bonito, né? Super recomendo, se você mora ou em Santo André ou mora em São Bernardo, que você visite os campos, pessoal, né? Apesar desse problema todo que a gente tem na quarentena, se você mais pra frente a gente sair disso tudo, né? E espero que a gente saia logo. Você vá fazer uma visita aos campos, né? Você pode visitar, é público, né? Então você pode entrar nas salas de aula, você pode entrar lá e conhecer a UFABC à vontade, tá bom? Coisas muito legais que a UFABC vai proporcionar para aquele que é ingressante. Então, muito provavelmente você vai ter disponível aí um curso de revisão de tópicos do ensino médio, né, que eles começam a ministrar pouco antes das aulas começarem. Você tem um restaurante universitário, né? Um restaurante universitário que não é não é caro. Então, olha aí, eu estou colocando para vocês mais ou menos. Esse preço deve estar desatualizado, mas a gente deve estar falando no máximo R$ 4 um prato de comida, né? Então, você vai lá e se serve super bem, né? R$ 4. E isso acontece tanto no campus de Santo André como no campus de São Bernardo, tá? Você tem um incentivo absurdo à iniciação científica e pesquisa, né? Apesar do nosso governo, né, não incentivar tanto, né? Dentro da FABC a gente tem um incentivo absurdo para isso. Então, você vai ter uma afinidade com o professor, ele com certeza vai te chamar para fazer uma IC, vai te chamar para fazer um projeto. Se você é um cara que quer empreender, você tem a UFABC Júnior, que é uma empresa dentro da UFABC, né? Então você vai participar de projetos de extensão com relação a empreendedorismo. Eu tenho alguns ex-alunos que participam desse projeto, né? Alunos do Abaco, alunos do Singular que participam da empresa Júnior da UFABC. Já ganharam competições, já participaram de muita coisa, né? E é super legal ver alunos participando disso, né? Eu que sou um aluno da UFABC ainda, ver os meus ex-alunos participando disso. Se você é atleta, né, ou gosta de esportes, ou gosta de inters da vida e festas, você com certeza vai gostar do pessoal da Atlética, né, que é uma galera que, né, sempre está treinando, sempre está oferecendo treinos para a galera, sempre está oferecendo jogos para o pessoal. Então a FABC ela é extremamente competitiva nos jogos, a gente já teve várias medalhas, vários troféus para poder ostentar. Além de algumas festas que a gente também proporciona, né? Que é, por exemplo, a Revolução dos Bichos, a famosa festa, uma festa que até no ABC ela é famosinha, que é a Bud versus Heineken, né? Que é a Duelo, a festa Duelo, é uma das mais tradicionais do FABC, que ocorre lá no final do ano, né? Além disso, você também, se for um cara meio perdido, você vai ter o tal do PEAT, que é um programa de aprendizagem tutorial. Então, desde o primeiro dia, você vai ter um grupo, né, que vai se reunir junto de um professor
para que ele te oriente. Olha, você tem que estudar isso, faz desse jeito, faz daquilo, né? Olha, talvez para você esse curso seja mais interessante. Vai ser uma pessoa que vai tentar te guiar dentro do FABC. Dentro do FABC também a gente tem o PIBID, que é muito próximo, né, de uma bolsa de iniciação à docência, mas que funciona desde o primeiro dia. Olha que legal, você não precisa estar na FABC há muito tempo para pegar, você vai desde o começo. Então, se você quer ser professor, você vai participar de um projeto que te encoraja a ir nas escolas públicas, principalmente, e aprender um pouco mais lá, a fazer projetos dentro das escolas públicas, né? Você tem, gente, uma pró-reitoria de pesquisa. Então, como eu falei, a UFABC é extremamente reconhecida no mundo, isso é importante, no mundo hoje, por ser uma excelência em pesquisa, né? A gente tem várias premiações por conta da nossa área de pesquisa. Os professores são todos doutores, então todo mundo pesquisando. E isso faz com que muitas bolsas, né, as que ainda existem, né, infelizmente, de FAPESP, né, as bolsas que são fornecidas venham para o FABC por conta dessas pesquisas, tá? Linkei aí também uma lista de coisas muito legais, gente, que a UFABC oferece. Então, monitoria. Se você estuda em escolas particulares, provavelmente você já deve ter visto as monitorias, né? A UFABC oferece isso de quase todas as disciplinas importantes. Uma biblioteca absurda, que tem um acervo incrível, né? Um volume de livros considerável pelo volume de alunos que a gente tem. A gente tem os fretados que ligam os dois campos, então é um fretado que te leva de Santo André para São Bernardo ou São Bernardo para Santo André. A gente tem as salas de estudo com computadores, sem computadores, sala de estudo de grupos, né? A gente tem as quadras que foram recém-inauguradas, a gente tem as piscinas que estão para serem inauguradas, né? A gente em Santo André tem o bloco C, que é o Carrefour que está bem do lado, então você bateu aquela fominha, bateu aquela vontade de comer um negocinho, é só ir até o Carrefour, né? A gente tem professores doutores, a boa maioria engajados, então vocês vão pegar professores muito bons. Gente, isso é uma lenda, né, que o pessoal espalha, de que é o seguinte, sempre vai ter professores bons, sempre vai ter professores ruins. Isso não existe, tá? A gente sempre tem uma mescla. Existem professores que são bons, pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, né? Esses caras muitas vezes são pesquisadores e acaba tendo que ser docente também. Então, mas vocês vão pegar muitos professores que estão dispostos a te ensinar o melhor deles, né? Então, eu sou um exemplo disso. Eu acho que pouquíssimos professores que eu peguei no FABC, que eu tive, né, o desprazer de eu ter no FABC. A boa maioria foram pessoas incríveis que me ensinaram muito e tenho contato com a maioria deles até hoje, né? Se você tem um colega, né, ou você quer virar professor, uma outra oportunidade é você também você entrar na escola preparatória da FABC, que é como se fosse um cursinho popular. Então, se você tem um amigo que não tem condições de pagar um cursinho, ele pode fazer a prova no final do ano para ingressar na escola preparatória da FABC. Ou, se você quer virar professor, você pode também participar da escola preparatória como professor. Eu já participei ajudando um colega meu, né, a preparar material, preparar a ideia de como ia ser o curso, né, o Paulo Dante, que foi professor da escola preparatória por um bom tempo, né. Inclusive, não sei se o Paulo tá aí, mas um beijo, Paulo, né, muita saudade do Paulinho. Você pode também fazer seu mestrado ou doutorado dentro da FABC. No meu caso, eu já estou fazendo mestrado, né, eu prestei uma prova e entrei, né, e vou fazer a minha pesquisa dentro da FABC. Você vai ter treta pelo estacionamento, né? Em Santo André, todo quadrimestre a gente tem treta pelo estacionamento, onde você vai parar o carro, onde você não vai, né? E também vai ter um monte de gente vendendo coisa gostosa nos corredores da FABC. Então, chocolate, doce, né? Salgado, enfim, né? Por isso que a gente acaba engordando ao longo dos tempos dentro do FABC, tá bom? Pode, Sara, com certeza vocês podem ficar estudando, não tem problema. A biblioteca, acho que ela está em Santo André. Eu não sei como é a biblioteca de São Bernardo, mas você pode sim. A biblioteca é aberta ao público, inclusive, Sara, a pessoa que não é da comunidade acadêmica, eu também acho que ela pode retirar livros, tá? Acho que é só você fazer um cadastro lá dentro da universidade e você também pode retirar livros da universidade, tá? É bem legal isso, gente. É uma coisa que eu reforço.
A universidade ela é pública, ela é para todo mundo, não é só para quem é aluno, né? A UFABC principalmente ela quis universalizar isso muito bem, tá? Muito obrigado pelos parabéns, viu? Quero aprender também. Muito obrigado mesmo, tá? Gente, era isso que eu queria conversar com vocês. A gente teve aí mais ou menos uns 50 minutos de live. Se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas pelo chat, mandem para mim, tá? E eu gostaria muito que eu pudesse ter alguns alunos, né? Não sei quem são os meus alunos que estão assistindo ou que vão assistir depois, mas que venham ser pessoas de verde comigo, né? Que eu já sou, inclusive, há 10 anos um garoto de verde, né? Participando. Já fui para Inter, joguei vôlei pela faculdade, enfim. Já fiz de tudo dentro da UFABC, até mestrado agora eu estou fazendo. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Abro para perguntas, então se alguém quiser perguntar alguma coisa, manda aí no chat para mim. Vou ficar mais uns minutinhos aqui para perguntas. Não tem, Giovanni, nada de idade máxima nem idade mínima. Eu tive colegas de 60 anos de idade, né? Pessoal muito mais velho que eu na mesma sala de aula, e isso é uma das coisas mais legais da faculdade, cara. Né? Esse negócio de idade, esquece, isso não vale para a universidade, tudo bem? Tem gente que entra na universidade com 40 anos, tem gente que entra na universidade com 16 anos. Valeu, Flavião. Um grande beijo, querido. Meu mestre, Flávio Alarsa, é um dos caras que me incentivou a fazer o FABC, gente. Então, se eu hoje estou aqui, eu agradeço também esse cara. Mais alguma pergunta aí, além da do Giovanni? Teve, Lucas. Eu tive colegas que só ficavam desenhando e assistindo série, cara. Você acredita, meu? Reprovou em cálculo 4 vezes também. Faz parte, né? Valeu, Luigi. Um beijão, Luigi. Muito saudade de você, meu querido. Mais alguma pergunta, gente? Exercício que vocês mandarem, se eu tiver tempo, eu faço sim. Não sei quem não sei quem é o 1C37 2019, mas eu faço sim. Muito obrigado, Mari, muito obrigado, Isa, Bia, valeu, gente, pelo carinho. Quem corrigiu meus slides, inclusive, foi a Carol Fiore, que eu pedi para ela, porque eu estava com medo de ter erro de português. Quem é meu aluno sabe que eu sou péssimo em português, né? Então ela corrigiu para mim, muito obrigado também. Quem mais? Quem mais? Mais alguma perguntinha, gente? Então, é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Essa live vai ficar disponível aí para assistirem depois, se alguém perdeu. É nóis. Tchau para vocês, pessoal.